Vem pra cena Ícaro Novaes ao vivo. Idoso sofre tentativa de homicídio em Riachão do Dantas. A família tá implorando justiça. Quero entender melhor, Ícaro, o que é que aconteceu de fato? A gente tem ideia de quem é esse suspeito? Boa noite. Boa noite, Mariana. Olha, essa tentativa de homicídio aconteceu no último domingo, último final de semana, o dia 8 de junho. Esse idoso estava dentro da sua residência, um sítio, um pequeno sítio que fica ali na região do povoado campestre, lá no município de Riachão do Dantas. Já era noite do domingo quando dois homens entraram na residência e efetuaram 2 disparos contra esse idoso. A gente vai recapitular um pouquinho agora essa história, Mariana, porque tudo começou um pouquinho mais cedo. O que aconteceu? Ali em frente ao sítio dele estava acontecendo o linchamento de um homem que, de acordo com a família desse idoso, tem problemas mentais. Ele estava sendo linchado por duas pessoas que estavam acusando esse homem com problemas mentais de ter praticado um crime de abuso contra uma garota de 6 anos ali na região. Esse homem que estava sendo agredido correu em direção à casa do idoso. O idoso que foi vítima da tentativa de homicídio. O idoso ali vendo aquela pessoa sendo linchada e, claro, entendendo que aquelas pessoas não deveriam fazer justiça com as próprias mãos, ele abrigou esse homem, colocou ele para dentro de casa, esse homem já bastante ferido, colocou ele para dentro de casa. Isso gerou uma revolta naqueles homens que estavam praticando a agressão nesse homem que sofre de problemas mentais. E aí essa discussão, em certo momento, ficou bastante acalorada, mas terminou. Cerca de 3 horas depois, já no início da noite, por volta das 7 horas, uma moto em velocidade entra na residência desse idoso. 2 homens descem e disparam 2 tiros em direção ao idoso, justamente porque ele interviu aquela situação de mais cedo. Um tiro foi na região da perna, o outro tiro foi na região da cabeça. Ele foi trazido, socorrido aqui para o Hospital de Urgências de Sergipe, onde permanece internado na ala vermelha. De acordo com a família, uma bala ainda está alojada na região do crânio dele e os médicos estão fazendo uma avaliação de como será, se haverá ou não procedimento cirúrgico para a retirada dessa bala. O que acontece no momento é que ele está numa situação estável, claro, na unidade de ala vermelha, porque requer um tratamento intensivo, uma observação contínua aqui das equipes especializadas no USE. E desde o domingo, a família vem convivendo com medo, porque esses 2 homens, eles não foram presos, os 2 homens que são responsáveis por efetuar esse disparo, e até o momento a família não viu a justiça ser feita. A gente vai conversar agora com o filho desse idoso. Esse idoso que é muito conhecido na região é o Tonho de Dedé. Ele tem 70 anos. Aqui o filho dele, o Júnior Costa. Júnior, o momento em que seu pai intervém nessa briga era justamente porque aquelas pessoas estavam tentando fazer justiça com as próprias mãos. O que você sabe daquele momento ali, onde teve aquela primeira discussão? Boa noite. Boa noite, Ícaro. Eu não se encontrava no momento na residência do meu pai, mas tudo começou devido a esse problema, né? Que à tarde, por volta de 10 para as 4 da tarde, no domingo, houve essa briga e teve uma discussão logo após meu pai pedir para que não fizesse isso, que chamasse a polícia, né? Logo mais o pessoal inconformado queria de toda forma agredir o senhor que estava lá, o motivo também pelo qual eu não sei. Eu vou deixar essa parte com a questão da polícia do município de Riachão do Dantas. Desde o dia 8, vocês levaram as informações para a polícia. Vocês têm suspeita de quem possa ter cometido esses disparos? Então, tudo está sendo passado para a polícia e está sendo tudo feito em sigilo policial, né? E eles pediram para que a gente tenha paciência, que a justiça vai ser feita. Mas, no momento aqui, eu peço à Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, ainda ontem, na pauta da Câmara, minha fala foi em cima disso aí. Eu peço ao secretário de Segurança Pública do nosso estado que tenha um pouco mais de atenção nesse caso e que mostre ao povo de Riachão e o estado de Sergipe que a polícia sergipana vai dar um parecer favorável para a gente e para toda a população. Qual o atual estado de saúde do seu pai aqui? Se você tem vindo frequentemente todos os dias aqui no USE, como é que ele está? Meu pai, ele vem reagindo bem, graças a Deus, vem reagindo bem.
está consciente, está orientado e está respondendo bem à terapêutica, graças a Deus. Mas aí requer um tempo, né? Os neurologistas avisam que isso não é uma coisa que é do dia para uma noite, né? A avaliação, ele está tendo todo o amparato, está sendo avaliado por oftalmologistas, neurologistas que estão de plantão e com fé em Jesus ele vai sair dessa e vai para casa em nome de Jesus. E a polícia vai colocar esses meliantes na cadeia porque esse povo não pode ficar no meio da sociedade. Vocês conseguiram imagens, né, do momento, câmeras de monitoramento ali em frente ao sítio do seu pai, do momento em que homens entram na chácara, 2 homens em cima de uma moto, até entram de uma maneira muito rápida, por volta das 7 e pouca da noite. Em determinado trecho do vídeo dá para ouvir inclusive os 2 disparos e depois eles fogem ali em disparada. Pelo que vocês viram nas imagens, tudo isso já tem elementos suficientes para que a polícia, pelo que você conversou com o delegado, consiga localizar quem são essas pessoas? Veja, Ícaro, eu não sei como estão os andamentos, porque quem está tomando conta dessa parte judicial é o meu irmão, que é advogado, doutor André, e eu estou mais acompanhando aqui minha mãe e meus irmãos para vir fazer a visita aqui no João Alves e fazer todo o amparato aqui para que meu pai se recupere em breve e vá para casa. Por enquanto, o que eu sei é que está sendo feita uma investigação, né? E a gente acredita muito na nossa polícia sergipana. E eu confio muito que, com fé em Jesus, vai ter um desfecho dessa história. Lá no município, vocês estão com medo, já que esses 2 homens eles estão soltos, né? Como é que está a situação da família lá em relação a essa situação toda? Primeiro a gente confia em Deus, né, Ícaro? E depois no policiamento que está dando um amparo bom a gente, não está deixando a gente sozinho. E vamos chamar por Jesus, meu irmão, e que essa história tenha um desfecho bom, né? Porque toda a família está apavorada, o povoado está apavorado, a cidade está apavorada, né? Isso não é bom. Eu tenho fé em Jesus que isso vai se resolver. Esse homem que seu pai protegeu naquele momento ali, que ele viu aquela justiça sendo feita com as próprias mãos, se a gente pode dizer assim, seu pai conhecia ele, ou foi um momento ali de desespero para tentar de repente que uma morte não fosse feita ali daquela forma ali? Como é que foi essa situação do que você já apurou? Então, como eu falei que eu não estava no local, eu não tenho como afirmar, mas meu pai conhece sim o senhor que estava sendo agredido, né? Mas que aí a polícia agora faça o trabalho dela, né? Eu volto a falar sobre a situação do seu pai. Você tem conversado com ele? Como é que ele está em relação à consciência? Ele está verbalizando, conversando? Fala do fato com você? Tem lembranças de tudo que aconteceu? Sim, ele fala, descreve os fatos. Eu acredito que entre amanhã e segunda-feira, ele vai ser ouvido pelo delegado de Riachão do Dantas, né? E vai ter mais elementos para que seja feita o mais rápido possível a elucidação, né? Isso aí não deixa de ser um crime, né, Ícaro? 70 anos, seu pai sempre foi saudável? Foi saudável, graças a Deus. Mariana, a gente nas imagens, né, a gente consegue ver que no período noturno já é mais difícil, né? Como se trata de um povoado campestre. Você disse até, Júnior, que é um povoado com cerca de 1.900 habitantes, né? Isso é um povoado bem pequeno, mas é natural que no interior regiões como essa de zona rural fiquem mais vazias esses horários. Era por volta das 7h30 da noite ali, quando esses homens entram, a gente percebe que não tem ninguém ali nas redondezas. Inclusive, o acesso ao sítio é muito fácil também, né? Porque a gente, na beira da estrada, como o Júnior está dizendo aqui, eram pessoas que conheciam, pelo que a gente viu, pessoas que conheciam aquela região ali, sabiam exatamente quem eles queriam, o alvo deles. Sem dúvida, né? Mas assim, eu prefiro deixar para a situação com o delegado que está fazendo a investigação, para que seja feita e tomada as devidas providências. Essa atenção vocês estão tendo da polícia, de conversar, de saber passo a passo como as coisas estão andando? Estamos sim. Eles estão a todo tempo conversando com a gente, pedindo informação e fazendo investigação, só que segue em segredo de justiça. Júnior, muito obrigado pelas informações. Então, Mariana, é isso. Esse pedido por justiça aqui dessa família que desde o último domingo, dia 8, está agoniada, né? Porque esses 2 homens responsáveis aí por esses disparos, por essa tentativa de homicídio, eles estão à solta, podem até, inclusive, estar rodando o município de maneira livre. E aí, claro, todo mundo está preocupada porque, de fato, é um crime também que envolve muito ódio. São pessoas que foram atirar nesse idoso somente porque ele foi proteger uma outra pessoa que estava espancada.
E aí, claro, o pedido de justiça para que essas pessoas sejam presas e, claro, também a torcida para que a recuperação do Tonho de Dedé, que é muito conhecido lá no município, também se recupere e logo possa sair aqui do Hospital de Urgência de Sergipe. Hoje, de acordo com a família, não há previsão de alta, afinal tem essa avaliação médica em relação a essa bala que está alojada aí na região do crânio dele, que é fruto aí desse crime, dessa tentativa de homicídio. Mariana. Meu Deus, que absurdo, viu, Ícaro? Eu te agradeço aí pelas informações. A gente diz aí para a família, como sempre, o momento que precisar, a hora que precisar, pode nos acionar, que a gente continua dando essa visibilidade aqui no nosso programa e querendo saber sempre qual o seu problema. O problema no seu bairro, na sua comunidade. Nosso canal de denúncia, 799-9652-0105. Manda foto, manda vídeo, manda mais de um número de contato se puder. É algo extremamente pessoal, de repente alguma coisa voltada para violência sexual, de repente você é mulher, prefere falar diretamente comigo, tem a minha rede social também, o meu Instagram é o Mari Sena.